isso aí. Né? Não existe essa questão da raça é uma coisa mesmo criada, né? Aí eu queria trazer um pouco isso para o debate, assim, né? E eu queria trazer um filósofo contemporâneo que está bem, está sendo um livro que ele está vendendo bastante, assim, né? Que é o que é racismo estrutural, que é do Silvio Almeida. E aí Silvio Almeida publica esse livro pela editora Feminismos Plurais, que é a editora da Djamila Ribeiro, aí, que está fazendo grandes obras aí também, falando da questão do feminismo, do racismo. Isso, é mesmo, Carlos. O cara é muito bom, velho, o Silvio Almeida. Ele não é da educação, mas ele é do direito, ele é filósofo e formado em direito também, é advogado, mas ele fala muito bem da questão como o racismo se estruturou no nosso país, né? E ele traz muito a questão de como, por isso que eu pedi lá no início para falar da proclamação da República, né? Porque aí queria voltar um pouco de como a gente sempre foi uma colônia e, de certa forma, um quintal dos Estados Unidos. Quando eu vou falar desse tema com os estudantes, eu gosto até de passar um episódio do Chapolin. Ele tem um episódio que fala da Guerra de Secessão. E a gente vem desse contexto, né, para de fato proclamar a República aqui no país, né? Para quem não sabe, né, a Guerra de Secessão foram a divisão mesmo dos países do Norte e os países do Sul, né? E aí os países do Norte nos Estados Unidos, eles queriam, né, a proclamação mesmo da independência, mas eles queriam, acima de tudo, fazer com que os negros fossem libertos, para que assim eles pudessem entrar na fase industrial do capitalismo. Enquanto os países do Sul eram grandes Estados fazendeiros, Unidos. latifundiários, né? Oi? Estados do Norte e Oi, do Sul. cara. Isso. Bem, foi mal, é isso mesmo, Estados do Norte e do Sul. E os Estados do Sul, né, grandes fazendeiros, latifundiários, então eles não tinham o mínimo interesse em entrar nessa fase do capitalismo, porque a economia deles já estava estruturada, né, no regime escravagista. E como aqui o Brasil, né, a gente não teve muito essa guerra, né? A gente basicamente sempre foi um país agrícola, né, que se desenvolveu a parte da agricultura, e aqui todo o país estava estruturado, né, nesse regime escravagista. Mas de fato tinha uma pressão muito grande para que entrássemos, né, nessa segunda fase do capitalismo e industrializássemos, né, o país. E aí para que isso acontecesse, né, a gente tinha que avançar para uma república, né? E aí eu convido a gente a refletir, né, naquele contexto, um monte de gente, um monte de fazendeiros, latifundiários, tendo que transformar esse país numa república, né? E ao mesmo tempo tendo essa concepção racista. Então, por isso que vieram as leis, como a gente viu no vídeo, né? Primeiro, segundo ato lá de 1800 e... Não anotei aqui, não lembro. Acho que foi 1848, 24, que proíbe, né, os negros de estudarem, mas o que eu bato muito na tecla, né, por ser mesmo a minha área de geografia, é como a lei da terra, né, ela desfavoreceu muito o negro, né, porque basicamente o negro não poderia adquirir terras, né, e isso fazia com que a gente permanecesse nessa estrutura escravagista, né? E assim a gente entra na República, né, com o negro totalmente assim jogado para escanteio e ainda por cima marginalizado, né? E essa estrutura ela vai avançando, né? O capitalismo ele vai avançando e eu gosto muito de falar do capitalismo a partir da ideia de um grande filósofo, né, e geógrafo brasileiro, que é o Milton Santos, né? Então a gente dá pouco valor, né, ao conhecimento produzido por pessoas negras, né? E o Milton Santos ele fala muito da ordem global e do território normativo, né? Então essa ordem global seria o avanço mesmo do capitalismo, né, pelo planeta.
Mas ele precisa se instaurar, né? E para que ele se instaure, ele precisa partir de um campo ideológico e aterrissar, né, no território, né? E para que ele se materialize, né, no território, ele carrega consigo uma estrutura. E essa estrutura, desde a sua concepção, ela precisa, né, do racismo para ela se conceber. Então, mesmo dividir, né, a gente em grupos, né? Então, assim, por que eu trago isso, né? Porque o racismo ele vai muito além do só uma cor de pele, né? O professor Silvio Almeida ele dá até um exemplo de que o branco aqui no Brasil ele vai sentir o racismo quando ele vai para fora, muitas vezes quando ele vai para a Europa, porque aí lá fora ele não é branco, lá fora ele é latino, lá fora, né, ele vai sofrer também uma concepção racista. Então, para a gente entender que o racismo ele vai muito mais do que uma cor de pele, apesar de um grupo específico ter sofrido mais, né? A questão do racismo. Mas para a gente entender como que o racismo ele é parte estruturante de um sistema capitalista muito perverso, né? Então trago assim, né, para a gente trazer uma reflexão de como essa estrutura veio avançando até chegarmos nos dias atuais, né? E aí queria que lançar, né, que o questionamento para o grupo, né? Então, assim, para o racismo ele se estruturar na sociedade, ele depende, né, que as instituições desenvolvam, né, perpetuem esse racismo, né, para que assim a sociedade fique racista e de fato a gente se organize a partir de um sistema econômico social que é o capitalismo, né? Então, eu queria trazer essa problematização agora para essa, digamos, segunda fase do debate. Eu gostaria de ouvir de vocês, né? Se vocês enxergam o racismo dentro da escola e se podem até trazer exemplos de como ele se materializa, né? De como a instituição escola perpetua essa estruturação do racismo. Deu para entender a pergunta? Posso fazer uma contribuição? Sim, Jéssica. Eu acho que o Conrado estava escrito, né? Ah, é. Desculpa. É. Aí depois o Conrado, então, tu contribui. Boa tarde. Não, mas é porque eu acho que o que eu ia falar combinava mais com o bloco anterior. Assim, aí se a Jéssica quiser introduzir, mas não, vou aproveitar que tem os estudantes, então eu vou falar como se eu estivesse falando para eles. Antes, quando eu sempre trabalho o tema racismo, e para trabalhar o tema racismo eu utilizo também dois conceitos auxiliares, que é o conceito de preconceito e o conceito de discriminação. E eu sempre apresento esses conceitos depois de apresentar um conceito que é chave para a sociologia, que é o conceito de estratificação social. E aí vem muito a calhar essa discussão que a gente está tendo, porque hoje mesmo eu estava preparando o material dessa semana, que é o material sobre estratificação social, globalização. Então, assim, antes de mais nada, todas as sociedades, em todos os tempos, e inclusive agora, em todos os contextos culturais, têm estruturas de estratificação, que dividem a sociedade em grupos. Às vezes essas estruturas são trabalho, às vezes são a religião, às vezes é a cultura, o poder econômico, como é o caso das sociedades capitalistas. E essas estruturas de estratificação, elas se desenvolvem em várias dimensões, né? Eu costumo dizer para os estudantes, isso existe divisão, e essa divisão ela tem um desdobramento político, ela tem um desdobramento econômico, ela tem um desdobramento cultural. E o que acontece no Brasil, antes de acontecer um racismo propriamente apenas à população negra, o que acontece no Brasil é que essas estruturas de estratificação elas foram edificadas para permanecer, se perpetuarem. E desde que elas existem aqui no Brasil, desde
Conrado travou ou fui eu? Acho que foi o Conrado. Então a gente Foi tem o um problema Conrado, muito é. sério. A gente. Conrado travou aí. Cortou. Beleza, só resumindo, que nós temos muitas estruturas de estratificação que se desenvolvem em diversas dimensões, sejam elas políticas, econômicas ou sociais, e as populações negras, né, no Brasil, recaem muitas dessas estruturas de desigualdade e de estratificação. Então é ainda mais sério do que tratar o racismo como uma estrutura social. Não, existem estruturas sociais, políticas, econômicas que se desdobram em relações mais do cotidiano e aí por isso que para o estudante ficar mais fácil para ele entender, auxiliar ao conceito de racismo, eu costumo apresentar também o de preconceito e o de discriminação. Então, porque, e aí, quando a gente vai falar desse quadro que vocês falaram muito bem, foi até legal porque quando você chamou a história, né? Você falou, a disciplina, vou chamar a história para dar uma ajuda. Eu já me coloquei na lista ali, que eu falei, pô, vai chamar a sociologia uma hora, eu vou querer falar. Porque quando eu vou dar aula de sociologia, é impossível dar aula de sociologia sem falar de história. Então, também é impossível você entender o Brasil sem você entender a história do Brasil. Então, não dá pra gente. Muita gente gosta de comparar o negro do Brasil com o negro dos Estados Unidos. E acho que a gente tem que pensar na gente, a gente tem que construir teorias sobre o Brasil, feitas por brasileiros, feitas por negros, para a gente poder pensar o Brasil melhor, para a gente poder entender melhor, diante das nossas próprias reflexões, nossos próprios métodos. A geografia também, a Bianca falou aí que realmente é impossível dar aula de sociologia sem as ciências humanas todas que auxiliam, que ajudam. E, enfim, é só para dizer para os estudantes que esse é um conteúdo muito legal, tem alguns aí. A gente vai, mais um jabazinho, eu, Marco e a Andressa combinamos de, na sexta-feira, a gente vai levar os temas que a gente trabalhou com cada série para o encontro com a sociologia, para aprofundar um pouquinho a discussão desse tema e como que ele se desdobra nessas dimensões políticas, econômicas, sociais, tá bom? Que são mais ou menos os conteúdos que a gente trabalha nas séries no conteúdo de sociologia. Aí não sei se combinou com a pergunta que você falou, mas essa questão de responder essa pergunta de como a gente reproduz ou não, ou transforma isso dentro da escola, acho que é um misto de um pouco de cada coisa. A escola promove ascensão, mobilidade social, a escola promove intercâmbio, a escola promove um monte de coisa muito bacana. E ao mesmo tempo também que a gente aceita uma série de estruturas, por exemplo, que a gente está aceitando agora, trabalhar da forma como a gente tem trabalhado, sem que a secretaria tenha cumprido os combinados, né? A secretaria não, sem que o Estado, o governo do Distrito Federal tenha cumprido todos os combinados que foi feito, a gente está aceitando tudo isso, o que no fim das contas pode sim reproduzir mais desigualdades, apesar de todos os nossos esforços, né? Então, eu acho que é um misto de cada coisa. Então, sociedades mais organizadas, esses contrastes entre os grupos e as divisões sociais, às vezes não recaem apenas sobre um grupo. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, todas recaem sobre populações negras, populações que foram escravizadas. Beleza? Não sei, depois se vocês quiserem me corrigir em alguma coisa. Faz tempo que eu não leio sobre isso assim a fundo, não faço uma disciplina específica, mas eu me lembro muito de ter conversado sobre isso. Massa. Pô, valeu demais pela contribuição. Vou seguir aqui a lista, né? E deixo aí essa possibilidade dessa discussão, né? Das reproduções, né? Do racismo, né? E aí, o próximo da lista aí, então, Jéssica. Bom, sobre essa questão da reprodução do racismo na escola, e a escola enquanto uma instituição de perpetuação de uma determinada estrutura política, social e econômica, existem aspectos que muitas vezes a gente não nota. Por exemplo, os aspectos estéticos. Por exemplo, no regimento das escolas militarizadas, os penteados black, dread e trança, eles foram proibidos, né? Não sei, pelo menos no momento inicial, fazia parte do regimento. Entre os penteados
que seriam autorizados. Então, assim, por quê? Porque logo esses penteados são vistos, assim, como inadequados para aquela instituição, naquela configuração. Isso, para mim, é um aspecto estético de discriminação. E ela envolve várias, assim, pressuposições, né? Sobre o simbolismo desses penteados. Outra coisa, outro aspecto estético na escola que é muito importante. Quando eu cheguei no Chicão, eu fiquei assim, muito maravilhada pela quantidade de representações positivas dos corpos negros, né? As pinturas, os grafites, e isso é uma coisa muito importante, né? E, então, muitas vezes na escola, as pessoas negras não são representadas de uma maneira positiva, porque o Chicão, felizmente, é muito colorido, muito vivo, mas a gente sabe que tem escolas que lembram bastante um presídio, né? E quando os corpos negros aparecem, muitas vezes é nos livros de história, em posições subalternizadas, nos livros de literatura. Determinadas situações, elas são reificadas, não problematizadas, naturalizadas. Outra questão que eu penso que o racismo aparece na escola é em relação a expectativas que se cria em relação a um determinado tipo de estudante. Então, por exemplo, pensar que estudantes que sejam mais velhos, estudantes negros, estudantes com estética, por exemplo, relacionada a essa cultura, por exemplo, estudantes que usam roupas que são características de um determinado estilo musical, haver uma série de expectativas negativas sobre esse estudante, uma série de estereótipos, né? Antigamente se proibiu o samba, e hoje em dia, eu lembro de uma enquete, se eu não me engano, em 2016, que teve na Folha de São Paulo, assim, você acha que os bailes funk devem ser proibidos no Rio de Janeiro? E isso é colocado, assim, simplesmente como uma questão de opinião, e não se problematiza todas as pressuposições que existem por trás disso, né? E todo o racismo que existe. Então, assim, eu acho importante na escola, como professores, a gente ter esse olhar atento, não apenas assim para as manifestações mais óbvias, como xingamento, bullying e outras coisas, ou até mesmo violência física, mas a gente notar essa tessitura institucional e principalmente o que está mais naturalizado, o que não se questiona, a coisa que parece mais óbvia. Show, Jéssica. Obrigado pela contribuição. O David agora. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Então, eu perdi um pouco o time dos blocos aí que você dividiu, Matheus, porque a internet estava caindo aqui, eu tive que trocar de celular, de computador. Então, eu vou só dar algumas contribuições, porque eu acho que os colegas já falaram muito bem sobre os assuntos que eu queria abordar. Primeiro, você falou que estudou no UniCeub, né? E eu estudei na Católica, eu fui cotista, né? Fui bolsista pelo ProUni de 100%, estudei lá na Católica de Taguatinga. E assim que eu entrei, que estava no iniciozinho das cotas, né, do sistema de cotas, e o ProUni ainda estava naquele processo de reformulação e tudo, era muito evidente isso, principalmente dos turnos, eu estudava à noite, mas quando eu tinha que pegar alguma matéria de manhã, assim, era gritante, você contava nos dedos, às vezes você pegava algumas matérias que você era o único negro na sala, e eu percebia muito o impacto que essas ações afirmativas, esses projetos iam tendo no ônibus que eu pegava para a rodoviária. Que ao longo do tempo, de quando eu entrei até o período que eu saí, foi aumentando o número de negros, né? Principalmente o número de alunos de São Sebastião, Paranoá, que, né, essas cidades satélites. Isso era um ponto que eu queria falar, e aí eu não sei se vai de encontro com o que você estava falando, você falou da estrutura da escola, mas eu
eu lembrei muito aqui, eu trabalhei na unidade de internação por 1 ano e pouco, eu fiz alguns projetos lá, e depois estudando, eu tenho um pouco de interesse pelo direito, e aí eu estudando a LEP, que é a Lei de Execução Penal, me chamou a atenção uma alteração recente lá, para você chamar o detento pelo nome, né? Que a gente chama de detento. E aí quando você vai pegar ali o histórico ali dos presídios, e aí um dos professores falou bem essa questão de quando o negro vinha, né? Você tirava o nome dele. Então quando o cara é preso, a primeira coisa que você faz, você tira a identidade dele também. Ou você acrescenta um número ou uma matrícula, ou você chama ele apenas de detento, né? E aí eu lembrei dessa situação do presídio porque você tem uma massa carcerária, assim, predominantemente negra, né? E existe essa associação, e aí é desse racismo estrutural que a gente tem hoje, de associar o bandido, né? Ou as pessoas que quebram a conduta que seria ideal dentro da sociedade, as favelas, né? A professora citou o baile funk. Então isso está muito associado à questão do negro. E aí eu queria problematizar mais ainda a situação de hoje. Porque a gente está vendo um boom muito grande, e não é porque começou agora, ele sempre existiu. O racismo, ele está aí. Esse tipo de pensamento, ele está aí. Só que eu acho que o que possibilita que esse racismo ele venha aparecendo com mais força, e aí você abre um noticiário, motoboy, essas questões de condomínio, é porque as pessoas estão se sentindo mais à vontade para fazer isso, né? E aí até distorcendo, às vezes, a liberdade de expressão, né? E aí colocando bem entre aspas, utilizam disso para tentar ficar mais à vontade para falar. Mas não é porque esse racismo não existia, ele sempre esteve aí, né? E ele vem sendo estruturado. Mas eu acho que o momento que a gente vive hoje, e ele é global, né? A gente está vendo as manifestações pelo mundo, ele propicia esse momento de violência, de incerteza, faz com que essas pessoas tenham esse sentimento de tentar expor, né? O que tem. Então é muito difícil você tirar isso que está enraizado. Seria isso. Show, David. Muito bom. E é isso, né? A questão da cota, elas são essenciais, né? Elas são um reparo histórico, né, que a gente tem, mas não solucionam por si só, né, a questão da estruturação desse racismo, né? É claro que é muito importante ter pessoas negras, né, em espaço de poder, né, para trazer essas discussões à tona. Mas é isso, está ótimo aqui a discussão, e é isso, vamos se aprofundando aí nessa estruturação do racismo, né, para a gente ver, né, até mesmo analisar como a escola reproduz isso. Mas seguindo a lista do debate, Júlio, deixa eu ver, é o Júlio? Não, é a Elma. Elma? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tá bom o áudio? Matheus, como você colocou essa questão da materialização do racismo nas instituições de ensino, gostaria de contribuir com um exemplo, pegando um pouco do que a Jéssica falou também, dessa questão de imagem, e trazendo para a questão de trabalho e de emprego, estágio dos jovens com essa relação de aparência, de imagem. Até um passado bem recente, eu tomava conta da coordenação de estágio e emprego do Instituto Federal de Brasília, do Campus Brasília. E aí eu recebia muitas instituições, né, tanto para fazer convênio com o órgão, com o antigo órgão, quanto para questões mesmo de oportunidades de emprego, porque lá nós tínhamos cursos superiores, subsequentes e de ensino médio, né? Então, os cursos superiores, os jovens estavam realmente já com esse intercâmbio no mundo do trabalho, e a gente tinha muitas demandas de órgãos, tanto público quanto privado, para essa questão do estágio e de emprego. E eu percebia muito essa discriminação no curso de eventos. A gente tinha um curso subsequente e superior tecnólogo de eventos.
que quando as empresas entravam em contato para alguma seleção, para alguma indicação, alguma oferta de oportunidade, de vagas, tinha, né, aquela famosa expressão de boa aparência. E aí eu sempre ficava me perguntando o que para aquela empresa seria uma boa aparência. Mas, no fundo, a gente sabe que a boa aparência já está rotulada como uma pessoa branca, de preferência cabelo liso, e para estar ali, né, sendo um cerimonialista, para estar ali representando a empresa, para estar trabalhando naquele evento, era um pouco velado, mas as instituições acabavam entrando em contato e tendo essa preferência, tanto na hora de selecionar, quanto na hora de mandar algum e-mail ou em alguma reunião, ficava essa preferência de boa aparência. E eu fico pensando que, né, para os nossos estudantes, principalmente se ela for mulher, negra, do cabelo crespo, é muito difícil, vai ser muito mais difícil o acesso e a permanência no mercado de trabalho. Porque nessa coordenação eu via isso muito presente, principalmente no curso de eventos, que trabalha-se muito com a imagem, representando ali aquelas instituições. E eu acho que, né, assim, essa questão do mundo do trabalho, quando é por meritocracia, a gente sabe que por um concurso, é muito importante essa questão de cotas, justamente por isso, porque ele está ali pela capacidade intelectual e não se questiona. Agora, quando tem, né, um órgão privado, ou então uma oferta que ele tem aquela seleção que não seja por processo seletivo, de prova, a gente sabe que isso acontece muito aqui no Distrito Federal, grandes empresas de eventos muito grandes no DF, entravam em contato comigo e falavam da famosa boa aparência, né? Então, isso ficou marcado nessa parte que eu vivi dentro das instituições. Essa contribuição e serve aí para a gente refletir também. Obrigada. Matheus, deixa eu só fazer uma adenda aqui, aproveitando a fala da Elma e trazendo para o nosso lado aqui da educação. Eu li uma pesquisa, não muito tempo atrás, menos de 5 anos atrás, de que estudantes negros, isso era da educação infantil e dos anos iniciais do fundamental, recebem menos carinho e atenção dos professores e professoras, e que aquilo tem um impacto fundamental depois no crescimento e nas oportunidades que aquele estudante vai ter ao longo da vida, né? Então a gente pensa em Alma, fala, mas vai chegar no concurso público, se tiver o concurso público ou prova de seleção que não cobre a aparência, tá tudo certo. Não, não é só por aí, porque para ele chegar lá na mesma condição do estudante que recebeu mais carinho, mais atenção, ele já está 3 passos atrás, ele já vai ter que ter ralado muito mais, né? E trazendo um pouco para a nossa prática lá também, né? Eu vejo um tanto isso assim dos estudantes que vão parar na direção, né? E é a primeira coisa que eu bato, assim, né? De trazer uma reflexão sobre o nosso papel enquanto negro, né? Porque quanto mais a gente se desinteressar, né, pelos estudos, quanto mais desinteresse tivermos para o avanço dos estudos e para a aquisição de conhecimento, isso estrutura uma parte do capitalismo que movimenta todo o mercado, né? Que é o mercado do medo, da insegurança, né? E que gera todas essas violências, né, na sociedade. Mas avançando aí, Júlio. Vamos lá. Foi legal o Carlito ter falado isso, porque eu vou ao encontro do que ele está falando, né? Quando a gente fala de racismo na escola, eu vou ampliar um pouco o espaço da escola, né, para a Secretaria de Educação. Porque como a gente vê no chão da escola, principalmente no Chicão, né, a gente vê uma grande diversidade, né? Tem professores negros, até pouco tempo tinha uma professora que era descendente indígena, já tivemos professor asiático, né? Enfim, né, no chão da escola, a gente até consegue ver, mas tem escolas que a gente não observa essa diversidade. Aí entra no que o Carlito falou, o aluno e a aluna ela não consegue se ver na figura do professor. E acredito que isso prejudica muito o andamento, né,
do ensino desse aluno. São esses passos que ele fica atrás, né? E indo para o macro, é difícil a gente ver, né, negros nas posições que pensam a educação, né? Uma posição de um secretário, né? Enfim, nas posições acima, né, desses que estão lá para pensar a educação, dificilmente. E quando a gente vê, são pouquíssimos que estão lá, né? Então, assim, essa estrutura, né, do racismo na escola, ela vai começar também lá no concurso, né? Porque nem todos os professores e professoras pretos e pretas têm a condição de ter uma calma para estudar para poder passar num concurso desse, né? E quando passa, né, adentra e muitas vezes vai para escolas em que a negritude ela não está bem representada. E um outro fator também, que eu queria até aqui fazendo, claro, né, uma crítica não ao Chicão, mas à escola como um todo, é que a gente vem discutir esses assuntos na Semana da Consciência Negra. Discutir a fundo, né, buscar resoluções, enfim, né, tantas outras coisas. Eu tenho um sonho, né, de ver essa discussão sendo feita todos os dias, todas as oportunidades, a gente ter uma discussão profunda como essa que a gente está tendo aqui, e não fazer igual fazem as TVs, né? Que na Semana da Consciência Negra, quem assistiu lá a crônica da semana, eu coloquei lá, né? Na Semana da Consciência Negra vão colocar lá o Morgan Freeman falando sobre consciência humana, a negrada vai estar toda na TV, né? Num espaço que não é deles o ano inteiro, mas nesse momento eles colocam lá e eles falam desse racismo que eles sofrem nas próprias TVs que trabalham, e a vida segue, e na segunda-feira, depois da Semana da Consciência Negra, segue a vida e eles continuam jogados ali e, enfim, não estão ali na frente da tela para mostrar a negritude. E indo um pouco além, o meu sonho é ver isso, é ver essa discussão sendo feita todo dia. E agora eu vou falar aqui diretamente para os nossos alunos, né? Quando a gente consegue fazer algum evento na escola, né, sobre a consciência negra, muitos alunos vêm reclamar: ah, professor, por que só tem religião de matriz afro? Eu falo para eles: e por que você não faz uma pesquisa sobre a sua religião? Quais são os negros da sua religião? Sabe, eu ainda tenho um sonho de ver os nossos alunos cristãos falando de Jesus Cristo, que era preto, que era pobre, que era da periferia, né? Eu ainda tenho a esperança e o sonho de ver os nossos alunos protestantes falando de Martin Luther King. Ah, é americano, beleza. Então, falando de Kleber Lucas, é um pastor e cantor que foi ajudar um centro de Umbanda e foi execrado por pessoas da sua própria religião porque ele foi lá ajudar e cantou com eles, sabe? Eu tenho um sonho ainda de ver os nossos alunos cristãos católicos falando de Santa Baquita, né? Falando me fugiu o nome aqui, do grande filósofo da humanidade, né? Que é São Tomás de Aquino, falando também do cardeal Sara, que hoje é um dos papáveis, sabe? E é negro, é africano. Então, assim, vamos falar. Santo Agostinho, valeu, David. Santo Agostinho, negro, um dos grandes filósofos da humanidade. Vamos falar de tudo. E não ficar simplesmente calados e resmungando. Vamos falar de tudo, essa diversidade. Isso o Chicão proporciona. E isso não está sendo aproveitado pelos nossos alunos, né? E quanto nós, professores, vamos motivar que isso aconteça também, né? E fazer também com que essa discussão ela seja feita o ano inteiro, né? Toda a oportunidade que a gente tiver, colocar essa discussão na mesa. E, por último, mandar um recado aqui para os nossos amigos, né? Professores e professoras brancos. Se você anda com preto, se você escuta música de preto, sinto muito, você também é preto, você é considerado preto, né? Você também vai sofrer racismo, você também vai sofrer discriminação. Não é igual os negros sofrem, mas você também vai sofrer, porque para a sociedade racista você também é preto. Bom, Júlio. E também vamos lutar juntos, Júlio. É isso aí, Carlinhos. Isso aí.
Continuando aí, então, Marco. Então, Matheus, eu quero falar assim, mas eu percebi que em um momento o Garrincha apareceu aí, o rosto dele. Você falou que ele não estaria na reunião, e eu acompanhei a live que vocês fizeram, né, pelo Facebook aí, e eu tiro o chapéu aí pro depoimento, pro rap que ele trouxe, pra história de vida. Então, eu não sei se ele quer falar como um dos percussores da live aí também. Ele estava com problema de energia, acho que ele deve ter se emocionado. Mas se tu quiser falar, aí eu quero até ir fechar esse bloco e tocar mais no Chicão. Boa tarde, meus queridos. E aí, meus filhos, boa tarde, tudo bem com todo mundo? Minha casa aqui deu pane geral, eu tô sem luz, então eu fui resolver um monte de problema aí, voltei aqui agora, aí eu cheguei atrasado e entrei na live. Né? Mas aí eu peguei a discussão pela metade, eu queria inclusive contribuir, né? Mas como eu tô aqui, eu fiquei meio caladinho, né? Na história toda. Mas eu tô aí. Contribuir nessa outra parte aqui. Aí tu, ok, tu faz uma fala. Beleza. Eu vou botar com a minha cara. Vai lá. Vai, Marcos. Então, beleza. Boa tarde a todos aí. Primeiramente, eu quero dizer que esse momento está sendo um momento muito bonito, muito rico de estar numa coordenação onde a gente realmente se emociona, né, e enriquece muito, né, a gente obtém, assim, conhecimentos de vários pontos de vista, né, de várias linguagens, e isso para mim está sendo muito legal. Primeiramente, estou querendo dizer que eu estou sentindo muito bem com esse momento. E quando o Matheus colocou a pergunta, né, de que maneira a gente pode ver na escola, né, como que esse racismo se manifesta, a professora Jéssica tocou num ponto que, na mesma hora, quando eu me inscrevi, eu queria falar que ele vem através do bullying, né, através de comportamentos que vem da essência, né, da onde que partiu essa história do racismo no Brasil, porque se a gente observar, esse fato da escravidão no Brasil e no mundo, né, o grande culpado disso é o capitalismo, né, é a ganância, é a forma de querer acumular mais bens e dominar e manipular as pessoas e ser escravo do próprio sistema, né, um sistema em decadência. Então eu estou vendo que as falas são falas muito boas, reais, legítimas, né, que se a gente consegue identificar aonde que cada um sofre essa mancha, né, na nossa história. Eu mesmo posso dizer que eu tenho uma história de vida, que a minha mãe é descendente indígena e meu pai é descendente judeu. Minha mãe é de Belém do Pará, meu pai nasceu em Goiânia, mas tem uma história de vida também dentro desse complexo das relações sociais, de discriminação, né, na nossa sociedade. Então, a gente, né, as discussões foram vindo e estamos aprofundando mesmo. Então, eu já coloco aqui da gente pensar nas relações sociais que a gente tem em casa, na escola, no trabalho, né, no nosso âmbito político, e principalmente no nosso dia a dia, no cotidiano, e a gente perceber aonde que está, né, esse não só tocante ao racismo de cor, mas o tocante à discriminação por dinheiro, né, o status, né, comandando, colocando as pessoas, dominando as pessoas, né, com que as pessoas começam a atropelar umas às outras por causa do dinheiro, né, e o pobre, né, pobre e negro, né, na situação no Brasil, é a maioria, né, a gente vê que 50% da população brasileira é negra e ainda não tem o seu lugar, né, ao sol, nas faculdades, nas universidades, no mercado de trabalho. E eu faço essa pergunta, e aí, como é que a gente pode melhorar essa situação, essa relação social, né? Eu, enquanto pessoa, me vi, né, dentro de todo desse quadro, né, e me despertei. Para quê? Pô, eu não concordo com o que meu pai está
é racista, meu pai é racista por isso, por aquilo. Minha mãe é descendente de Índia, ela tem outra cabeça. Eu nasci no meio dual. Então, chegou uma hora que eu tive que optar que caminho, que linha que eu vou seguir. Né? Então, hoje eu sou um artista, um palhaço, eu não tenho cor, eu não tenho sexo, eu sou um ser humano, entendeu? Um ser humano, eu sou um humanista. Então, eu quero olhar o meu irmão, que está aqui do meu lado, né, de igual para igual, e buscar tentar uma relação justa entre nós, que a gente possa realmente conseguir ser humanos, né, ser humanos verdadeiramente. E eu acredito que a arte, né, e a educação e a cultura é um meio libertador para chegar à consciência no ser humano. Então, a minha contribuição é da gente chegar nesse lugar de seres humanos mais conscientes, né, que possam olhar para o racismo de uma maneira com vergonha, porque eu, sinceramente, eu me envergonho de ver que na minha família tem pessoas racistas, né, e me envergonho também de estar no meio social, por exemplo, vendo racismo na escola, eu vejo o bullying acontecendo ali, de pessoas se achando melhor que as outras, um aluno, porque está com a roupinha melhor do que a outra, trata o colega de uma maneira, a pessoa vai para casa deprimida, né? Então é um quadro que realmente a gente precisa falar todos os dias, e consciência negra é falado todos os dias por quem? Por quem é negro, porque quem é negro é que lida com isso todos os dias, entendeu? Agora, nós, branquinhos, eu me considero branco, sou pardo aqui, de indígena com branco, mas eu não sofro como um negro mesmo, de pele e cor, sofre no dia a dia, como Matheus falou, relatou aí na infância dele, como marcou aquilo, e tem, dentre tantos artistas intelectuais negros que têm depoimentos que sofrem, cantores, desde a infância, e tem isso marcado na alma, né? Então, minha contribuição é essa. Pode seguir o barco aí, que tem muita coisa boa para a gente escutar. Matheus, só para complementar rapidinho, falei dos protestantes, dos católicos, sim, e dos espíritas também, né? Falar de Francisco Cândido Xavier, também era preto. Só isso. Mestre Irineu aí também, né? Mestre Irineu, sim, do Santo Daime, né?